A empregada negra descobre o terrível segredo que a nova esposa do milionário escondia no porão. Quem prendeu você aí? O som das risadas da alta sociedade ricocheteava nos imensos lustres de cristal, transformando a luz em milhares de fragmentos dançantes. O salão principal da mansão Monteiro era um mar de rostos brancos e sorrisos caros. Um oceano no qual Clara, uma mulher negra de 45 anos, navegava com a perícia de quem aprendeu a ser invisível. Com seu impecável uniforme azul e branco e luvas de borracha amarela, ela se movia como um fantasma funcional, uma peça essencial, mas raramente notada, daquela engrenagem de luxo. Carregando uma bandeja de prata com taças de champanhe vazias, sentia-se uma sombra em meio ao desfile de veludo, seda e joias ofuscantes. No centro de tudo, o Sr. Arthur Monteiro, seu patrão há mais de 20 anos, sorria. Era um homem cuja expressão raramente se desviava de um cálculo mental, mas hoje ele exibia um ar de contentamento forçado. Ao seu lado, a razão de tudo aquilo, Débora, sua nova e estonteante esposa. O casamento acontecera há apenas um mês. Um furacão de ostentação que varrera a memória da falecida senhora Monteiro com uma velocidade que, para Clara, beirava o desrespeito. Débora era como uma flor exótica plantada à força num jardim que não lhe pertencia, e sua beleza parecia tão afiada quanto cacos de vidro. Enquanto atravessava o longo corredor que levava à cozinha, o barulho da festa foi se transformando em um murmúrio distante. Foi nesse breve instante de paz que um som sutil, quase imperceptível, rasgou o ar. Um lamento fino, quase inumano de tão triste, abafado pela distância e pelas paredes grossas. Um choro. Não um grito de raiva ou uma birra, mas o soluço trêmulo e desesperado de uma criança pequena. O coração de Clara gelou e depois disparou. Aquele timbre, aquela nota de puro abandono, era dolorosamente familiar. Era o mesmo choro que ela embalara para dormir inúmeras noites. O choro do pequeno Lucas, o filho de 9 anos do Sr. Monteiro. Um menino doce que, desde a morte da mãe, se apegara a Clara como a uma boia em meio à tempestade. E fazia 5 noites que a cama dele estava vazia. Débora, com uma doçura que soava como metal arranhando, explicara a todos que Lucas passaria uma temporada com uma prima no interior. Uma viagem de adaptação, ela dissera, para que ele se acostumasse com a ideia de ter uma nova mãe. Clara engolira a mentira, assim como engolia as pequenas humilhações e os olhares de soslaio. A palavra de uma empregada negra contra a da nova e impecável senhora Monteiro não valia nada, mas aquele choro. A conexão foi instantânea, visceral. Ela parou, o corpo rígido contra a parede de tijolos aparentes, a respiração presa no peito. O som veio de novo, um soluço que parecia carregar todo o peso do mundo. E então, silêncio. Um silêncio pesado, antinatural. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Ela tentou racionalizar. Seria a TV, um eco estranho da festa, mas a intuição, afiada por uma vida de observação silenciosa, gritava que algo estava terrivelmente errado. Com a bandeja tremendo em suas mãos, ela retornou ao salão. A festa agora lhe parecia grotesca, uma farsa macabra. Foi quando Débora, como um predador que sente o cheiro de medo, a interceptou. Seu vestido verde esmeralda cintilava, e o sorriso em seus lábios não alcançava os olhos, que eram frios como gelo. Clara, querida, algum problema? Você parece pálida. Precisamos que tudo esteja perfeito esta noite. Qualquer distração pode ser problemática. A voz era mel, mas a ameaça era veneno. Clara recompôs sua postura, a máscara profissional de volta ao lugar. Desculpe, senhora Monteiro, apenas a correria. Está tudo sob controle. Débora a fitou por um instante a mais, os olhos azuis perscrutando-a, buscando uma fraqueza. Satisfeita, ou talvez apenas entediada, ela se virou. Mas Clara sabia, estava sendo vigiada. A nova senhora não queria o menino. Clara já tinha visto antes, o desejo de apagar qualquer vestígio da vida anterior, de começar uma história limpa, sem as bagagens do passado. Lucas era essa bagagem. Minutos depois, sob o pretexto de buscar uma safra específica de vinho na adega, Clara voltou ao corredor. Desta vez, seus passos eram silenciosos, cada sentido em alerta máximo. Seus olhos foram atraídos para a parede de tijolos, para um quadro pesado de estilo barroco com uma moldura dourada extravagante
gigante que sempre lhe pareceu deslocado ali. Agindo por puro instinto, ela pousou as mãos enluvadas na moldura e empurrou. Era pesado, mas cedeu, deslizando para o lado. Atrás dele não havia parede, havia um buraco escuro, uma abertura tosca nos tijolos. Um cheiro de mofo e desespero a atingiu como um soco. E lá dentro, encolhido como um animalzinho assustado, estava Lucas. Seu rosto estava sujo, manchado por trilhas de lágrimas secas. A pele, antes corada, estava quase translúcida, e seus olhos grandes e azuis, fixos nela, estavam vazios de qualquer brilho infantil, preenchidos apenas por um terror mudo. Ao ver Clara, seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ele estava escondido, preso, por 5 dias. A verdade era tão monstruosa que Clara sentiu uma onda de náusea. Ela empurrou o quadro de volta, deixando apenas uma fresta, o coração batendo descontrolado. A imagem de Lucas naquele buraco acendeu uma fúria fria dentro dela. Uma fúria que vinha de uma vida inteira vendo a injustiça se abater sobre os mais fracos. Ela precisava agir. Mas como? Um sussurro ao Sr. Monteiro seria facilmente desmentido por Débora. Ela seria demitida, desacreditada, e o destino de Lucas seria selado. Não, a denúncia precisava ser um trovão, não um sussurro. Precisava acontecer ali, na frente de todos, onde a mentira não teria para onde correr. A vida do menino dependia da coragem de uma mulher que todos ali estavam acostumados a ignorar. O uniforme que a tornava invisível teria que se tornar sua armadura. A adrenalina transformou seu medo em foco absoluto. Ela ouviu os passos de Débora se aproximando novamente e fechou o quadro por completo, endireitando-se a tempo. Verificando a decoração de novo, Clara, a voz de Débora era puro desdém. Foque no seu trabalho. Não queremos que as pessoas comecem a procurar coisas onde não devem. A ameaça agora era explícita. Clara apenas assentiu, mas por dentro a decisão estava tomada. Ela voltou para a cozinha, deixou a bandeja e respirou fundo. O Sr. Monteiro estava subindo ao palco para o brinde. Era agora ou nunca. Ela retornou ao salão, não mais se esgueirando pelas beiradas, mas caminhando pelo centro. Os convidados se afastaram instintivamente. Sob o olhar perplexo do técnico de som, ela pegou o microfone reserva. No momento exato em que Arthur ergueu sua taça, a voz de Clara, amplificada e firme, cortou o ar. Com licença, Sr. Monteiro. Peço a todos um momento, por favor. O salão mergulhou em silêncio. Todas as cabeças se viraram para a empregada negra que ousara interromper o anfitrião. Arthur a encarou, chocado. Débora ficou lívida. Peço desculpas pela intromissão, disse Clara, a voz ganhando força a cada palavra. Mas nesta casa, onde celebramos a beleza e a fartura, existe uma joia de valor inestimável, uma obra de arte viva que não está em exibição, uma peça que foi escondida na escuridão, privada de luz, de comida e de amor, coberta por uma tela escura para que não ofuscasse um novo brilho. Um murmúrio percorreu a multidão. Arthur baixou a taça, o rosto contraído em confusão e uma centelha de alarme. Ele conhecia Clara, sabia de sua lealdade e de seu bom senso. Ela não faria uma cena assim sem um motivo devastador. Esta joia, continuou Clara, cravando os olhos nos de seu patrão. Esta criança precisa ser resgatada. Ela não está viajando. Ela passou os últimos 5 dias na penumbra, com fome e com medo. Quem a escondeu deseja apagar as marcas do passado, mas não se pode construir um futuro sobre o sofrimento de um inocente. Senhor Monteiro, sua joia mais preciosa está atrás de um quadro barroco no corredor de serviço. A taça de champanhe escorregou da mão de Arthur, estilhaçando-se no chão. O som foi engolido pelo grito agudo de Débora. É loucura! Ela enlouqueceu! É uma criada invejosa e desequilibrada. Arthur, ela está mentindo para nos destruir. Débora partiu para cima de Clara, mas tropeçou no bolo de casamento. A estrutura de açúcar e creme desabou, espalhando uma bagunça branca e doce pelo tapete caro, um símbolo perfeito de sua fachada em ruínas. Mas Arthur não olhava para ela. O horror absoluto tomava conta de seu rosto. Ele caminhou até Clara, ignorando o caos. Lucas, o que você está dizendo, Clara? Onde está o meu filho? Sua voz era um fio. Venha comigo, senhor, disse Clara, soltando o microfone. Ela o guiou pelo corredor, a multidão abrindo caminho como o mar.
Com uma força que não sabia possuir, ela arrancou o pesado quadro da parede. A luz do salão inundou o buraco escuro, revelando a pequena figura encolhida. Arthur caiu de joelhos. Um soluço gutural escapou de sua garganta. Lucas, meu filho, meu Deus! Ele estendeu os braços e tirou o menino do cativeiro com uma delicadeza desesperada, abraçando-o contra o peito, chorando abertamente, sem se importar com as testemunhas. Lucas, fraco, mas vivo, agarrou-se ao pescoço do pai. A verdade estava ali, inegável e cruel. Débora, agora gritando histericamente, foi cercada pelos seguranças. Arthur, com o filho nos braços, voltou ao salão. O silêncio era pesado, acusador. Ele olhou para a mulher que se debatia. Levem-na, que a polícia resolva isso, e que todos aqui sejam testemunhas. Este casamento acaba agora. Não existe perdão para esta monstruosidade. Então, seus olhos encontraram os de Clara. Ele se aproximou, o rosto marcado pelas lágrimas. Clara, ele pôs a mão livre em seu ombro. Você é a alma desta casa. Você salvou meu filho quando eu, o próprio pai, estava cego. Nenhuma recompensa material pode pagar o que você fez. Mas eu te dou minha palavra. Você e sua família terão minha gratidão e meu amparo pelo resto da vida. Lucas, seguro nos braços do pai, olhou por cima do ombro dele e pela primeira vez em dias, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Era para Clara. Naquela noite, a justiça não veio do poder ou do dinheiro, mas da coragem de uma mulher que se recusou a ser invisível. A reflexão era amarga. A verdadeira nobreza não estava nos vestidos de grife, mas no coração de quem, vestindo um simples uniforme, ousou desmantelar o mal e devolver a luz a uma vida inocente.